Salmos capítulo 13 é um dos salmos bem curto, ele tem apenas, são 6 versículos e nós vamos lê-lo nessa manhã, em nome de Jesus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 1 diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Aleluia. Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim, meu inimigo? 3: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, e para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. Os meus adversários se não alegrem em mim no vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, fala conosco nesta manhã de domingo, nesse culto de ceia. Que o nosso coração seja como uma terra preparada para receber a boa semente, a terra adubada para receber a boa semente. Que esta palavra traga resultados, efeitos, traga bons frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus de forte, glória a Deus. Bem forte, palmas. Diga para essa pessoa do teu lado: Deus vai falar com você nessa manhã. Você conhece alguém? Você conhece alguém que oscila muito de humor? Você conhece alguém que é assim? Ou você é assim? Tem gente que é assim, né? Tá feliz, daqui a pouco tá chorando. Misericórdia. É difícil, né? É difícil, porque existem pessoas que elas têm esse dilema. Às vezes começa o dia bem, daqui a pouco tá lá embaixo, daqui a pouco tá cheio de ânimo de novo. Daqui a pouco quer, daqui a pouco não quer mais. Tem gente que chama isso de bipolaridade, né? Mas eu não sei se de fato é essa palavra exata que nós podemos dar para isso. O Salmo 13, eu falei para vocês que eles são 6 versículos, e eu costumo dividir esse salmo de forma bem didática. Eu divido ele em 3 partes. Quantas partes? 3 partes. E essas 3 partes que geralmente eu divido este salmo, eu divido assim porque eu faço uma leitura dele, observando exatamente o ânimo quando o autor colocou as palavras. E é muito interessante isso. Olhar para este salmo com essa perspectiva que eu vou colocar para vocês hoje, ele é bem interessante. Porque o começo do salmo, os primeiros 2 versículos do salmo, são versículos que nós vamos perceber com a leitura, que parece que ele estava desanimado. Parece que ele estava com um desânimo muito grande na sua relação com Deus. E como é difícil você estar desanimado. Quando você se desanima, por exemplo, com o trabalho, é difícil, né? Você tem que ir lá trabalhar e estar desanimado. É difícil quando você desanima com uma relação. É difícil. Você tem que continuar tentando melhorar a relação.
É difícil quando você desanima com outras coisas da vida, coisas do cotidiano da vida. Só que o maior desafio é quando você desanima na sua relação com Deus. Quando você desanima da sua vida com Deus. Ou quando você se frustra com a sua relação com Deus. É muito difícil. Porque se você se frustrar comigo, com aquela pessoa, com aquele outro, você vai orar e o Espírito Santo vai te visitar. Mas e quando você se desanima, se abate na sua relação com Deus, e aí? Que você não tem nem forças para orar. Quando você começa a criar coisas na sua mente, diga para quem está perto de você, diga assim: cuidado com aquilo que você cria na sua mente. Nossa mente é um campo criativo muito grande, fértil. E é difícil quando a gente cria pensamentos acerca de Deus. E nós precisamos fazer aquele movimento que é o tema de um dos meus livros, que é o tema Desconstruindo e Construindo. Diga comigo: desconstruindo e construindo. A vida com Deus é um constante desconstruir e construir. E o Salmo 13 ele começa com o salmista questionando a Deus. E eu quero falar para você dessa fase da nossa vida, que é a fase do questionamento. Quando você questiona, não é questionar o pastor, não é questionar o amigo, não, questionar Deus. Quando a pessoa chega num ponto que ela começa, não é que ela desrespeita a Deus, não é isso, não é esse ponto não. Mas ela começa a ter problemas na sua relação com Deus, porque ela cria uma expectativa. E quando você cria expectativas, é muito difícil. Quando você está numa relação que você cria muita expectativa da outra pessoa, é muito difícil. Porque você vai se frustrar, com certeza. Casamento é assim, não é verdade? Você não pode criar aquelas expectativas, né? Ué, pastor, não pode? É, não. Casamento, relacionamentos, igreja, pastor. Às vezes a pessoa cria uma expectativa em mim e eu vou falhar porque eu sou limitado. Ele criou uma expectativa na sua relação com Deus, até que ele chegou nesse ponto de questionar a Deus. Ele fez aqui, pela minha contagem, ele fez 5 perguntas. Quantas perguntas? 5. Vamos ver quais são? Os 2 primeiros versículos. Está com a Bíblia aberta ainda? Não fecha ela hoje não, deixa ela aberta, tá? Ele fez 5 perguntas para Deus. Vamos ver quais foram as perguntas? A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte. Você consegue ler em voz alta? A primeira pergunta: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Já falou isso alguma vez? Não precisa ter vergonha. Já falou isso alguma vez? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus esqueceu de mim nessa prova que eu estou passando. Eu acho que Deus não está mais olhando para mim, Ele se esqueceu de mim aqui. Ele fez uma segunda pergunta para Deus: para sempre? Qual foi a segunda pergunta? Para sempre. Já teve a sensação? Isso aqui vai ser para sempre? Para sempre minha luta, para sempre essa humilhação, para sempre esse dinheiro contado, para sempre essa situação difícil. É ruim demais você passar por um processo na vida e você achar que ele é para
sempre. Tem pessoas que falam, pena de morte, né? Tem que ter pena de morte. Mas eu tenho para mim que a prisão perpétua, ela é pior do que a pena de morte. Eu tenho para mim isso. Que a prisão perpétua é aquela pessoa que vai ficar presa para sempre, até ela morrer. Por isso ela se chama prisão perpétua. O salmista falou, será que essa minha... E quem foi ele que escreveu? Foi Davi. Será que essa situação na minha vida, ela vai ser para sempre? Sempre eu vou ser humilhado? Sempre vou passar por isso? A terceira pergunta, versículo 1 ainda. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas três perguntas primeiras que ele fez, duas delas falam de rejeição. Qual é a palavra? Rejeição. Hoje, quando eu viajei, um dos voos demora 13 horas, eu acho. E eu fui lendo, na ida, um livro falando de rejeição, e na volta também, um livro que fala de rejeição. E como é interessante esse negócio de rejeição. Como nós carregamos problemas na nossa relação com Deus, quando em algum momento da nossa vida, da nossa construção intelectual, nós sofremos rejeição. Pessoas que foram rejeitadas desde o ventre, pessoas que foram rejeitadas criança. Ela acha que por ela ter sido rejeitada por tantas pessoas, que Deus também vai rejeitá-la. Deus jamais vai te rejeitar. Você pode ter sido rejeitado pelo teu pai e até mesmo pela tua mãe. Pode ser que você nem conheceu o teu pai, pode ser que a tua mãe te deu, mas saiba que Deus jamais vai te rejeitar. Pastor, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu estou sujo pelo pecado. Ainda assim você é filho e filha de Deus. Eu te garanto pela Bíblia que jamais Deus vai te rejeitar, porque Ele te ama incondicionalmente. Você pode aplaudir esse Deus? Você pode dar um glória a Deus? Eu precisava de mais tempo para elaborar esse texto. Rejeição, tem que ter mais tempo. Vai ter pregações nos próximos dias que eu vou falar de rejeição, mas não é hoje ainda o dia. Vamos falar do Salmo 13. Eu falei de 5 perguntas, faltam 2. Versículo 2. Até quando consultarei com a minha alma? Agora vai aparecer uma palavra. Consultarei com a minha alma, tendo qual é a palavra? Tristeza no meu coração cada dia. Tristeza no meu coração. Tristeza. Tem pessoas que são tristes. Conhece alguém triste? Você se acha triste? Como é triste você vê pessoas que carregam dentro de si uma tristeza. E não é uma tristeza porque o meu time perdeu, eu estou triste. Às vezes eu fico triste, meu time perde às vezes. Não é tristeza porque eu perdi algo, não é tristeza, não é carregar uma tristeza dentro de si. Ele falou, Senhor, até quando na minha alma, eu vou olhar para a minha alma, eu só vou ver amargura e tristeza dentro de mim. Essa tristeza não passa. Aqui na última, ele falou assim, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando o meu inimigo vai estar por cima de mim? Até quando as pessoas vão zombar de mim? Posso liberar uma palavra de Deus para a tua vida? Você me permite eu liberar uma palavra de Deus? Eu não sei, levanta-se a tua mão direita para o céu. Queridos, eu não sei qual é a situação que você tem carregado na sua vida, porque aqui esse texto tem falado de inimigos, tem falado de afronta, tem falado de inimigos que têm afrontado. Eu não sei qual é a afronta que você tem vivido em algum lugar ou em alguma situação da tua vida. Só que nesta manhã, em nome de Jesus, Deus vai dar um basta. O Deus que exalta os seus servos e as suas servas perante os seus inimigos, Ele vai te exaltar perante esta situação, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor.
seja na tua casa, Deus vai te exaltar no meio dos teus, se for preciso. Pode ser que é lá no trabalho, não tem problema. Deus vai te exaltar lá onde você trabalha. José foi exaltado no trabalho, aleluia. Eu estou dizendo nesta manhã que se for preciso, Deus vai te exaltar igual fez com Davi, exaltou no meio da sua parentela. Se for preciso, Deus vai te exaltar como fez com Abraão, no meio dos céus. Se for preciso, Deus vai te exaltar igual fez com Isaac, no meio da terra dos filisteus, no meio dos inimigos. Onde você estiver, haverá exaltação de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Quantas perguntas eu disse? 5 perguntas. Foram quantas? 5 perguntas. Foram 5 perguntas. Até quando os meus inimigos vão me exaltar, Senhor? Primeiro momento dessa fase que o Davi estava passando, questionar Deus. Pastor, eu estou passando por isso. Você vai passar por isso. Talvez em algum momento você vai orar e você vai sentir que Deus não te ouviu. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que você não vai entender no primeiro momento, mas depois você vai entender. Quem entendeu, diga amém. Deus ouviu o que disseram a teu respeito, a meu respeito. Existem pessoas que a gente chorou porque saíram de perto de nós, só que você não conhece o coração dela, nem eu. E se Deus tirou, é porque Deus sabe de todas as coisas. Existem situações que não deram certo. Não fique triste, porque Deus sabe o que é melhor para você. Glória a Deus. Pastor, eu posso questionar Deus? Não deve. Não deve. Não deve. Mas se você está passando por esse processo ele tem que ter fim. Chega de ficar, Deus, por quê? Porque chega disso, já foi. Amadurece nesse momento, nessa área da tua vida. Em nome de Jesus, não me veja mal por estar falando assim. É que às vezes nós precisamos de um chacoalhão. Às vezes nós precisamos que alguém chegue para nós, alguém de fora. Que às vezes mãe, pai, amigo falando não adianta. Então tem que vir na igreja e ouvir o pastor falar isso. Chega de questionar a Deus. Em nome de Jesus. Pastor, mas não deu certo. Não fique em paz. Em nome de Jesus, entenda que se não deu certo, porque não é de Deus para você.